Oi, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, especialmente para vocês. E você que é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um conteúdo super especial aqui pra vocês. E me sigam também lá no meu Instagram. Minha diretora vai deixar o IG aqui pra vocês. E bora pro vídeo. O humilde reconhecimento é caminho para a felicidade. E para falar um pouco mais sobre isso, nós vamos ir lá em Provérbios, no capítulo 3, do versículo 5 ao 12, que diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração. Confiar no Senhor, gente, de todo o nosso coração, é não entregar pela metade os nossos caminhos, os nossos sonhos para Deus. Porque a gente tem essa coisa, né? Eu, pelo menos, sou muito assim. Eu entrego meus caminhos para Deus, entrego meus sonhos, entrego as minhas dificuldades. E quando eu vejo, eu já tô lá tomando de novo de Deus. Então isso não é entregar o nosso coração completamente, isso só mostra o quanto a gente ainda não confia nele de todo o nosso coração. Mas é muito difícil, eu sei que é difícil a gente confiar de fato quando a gente não vê nada, quando nada acontece, quando Deus está em silêncio. É muito difícil a gente confiar. Mas eu sempre penso comigo mesma: Tamara, você confia nos homens, você confia às vezes nos próprios instintos. A palavra diz aqui também que a gente não deve confiar na nossa própria prudência, né? Fala aqui, e não te apoies na tua própria prudência, né? É uma cautela, né? A gente tem uma cautela diante do que a gente acha, né? A gente confia nos nossos achômetros, naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente viveu, na famosa, eu tenho experiência nisso, eu já sei o que fazer. E a gente não deve ser assim, porque a gente não sabe de nada, absolutamente nada. Então a gente precisa confiar de fato na providência de Deus e confiar o nosso coração todo para Deus. Sem dúvida nenhuma, a gente às vezes fica aí confiando em coisas que a gente não deveria estar confiando, e a gente confia ali, cegamente. A gente confia na palavra do homem, a gente confia nas nossas próprias vontades, a gente sempre está confiando, de certa forma, naquilo que não é de Deus, nas coisas do mundo a gente fica confiando. E a gente deve focar e confiar de todo o nosso coraçãozinho em Deus. Pode ter certeza que você não vai se arrepender. Pensa nele em todos os teus caminhos e ele conduzirá os teus passos. É colocar Deus, gente, como o nosso ponto de partida, como a nossa bússola durante todo esse caminho escuro, que às vezes a gente não tá vendo nada, que é totalmente, que a gente fica às vezes sem rumo, sem entender. Então é colocar ele como o nosso ponto de partida, colocar ele como a bússola do meio desse caminho que é, nessa caminhada, e colocar ele como ponto final também, o ponto de chegada. Eu sei que muitas das vezes a gente tem planos, a gente tem sonhos, mas a gente acaba não colocando Deus neles. E a gente precisa colocar ele como centro de tudo. Porque quando a gente coloca ele como centro, como ponto de partida, durante a nossa caminhada e no fim, a gente não vai se decepcionar em momento nenhum, sabe? Pensa nele em todos os teus caminhos, ele conduzirá os teus passos. Não seja sábio a teus próprios olhos. Porque de fato, gente, a gente enxerga tudo limitado. É só Deus que vê além. Deus tá com a nossa vida já todinha lá na mão dele. Tudo escrito lá, o script da nossa vida tá lá na mãozinha dele lá. A gente enxerga tudo muito limitado, é assim. A gente também só vê aquilo que a gente quer. Vocês já repararam nisso? Às vezes tem uma coisa ali dando sinal, igual eu falei pra vocês outro dia, igual a história da mula lá. E Deus tá mandando sinal, e Deus tá fazendo prodígio, Deus está faltando um pouco descer aqui na terra para falar com a gente, e a gente ainda continua acreditando em nós mesmos e achando que a gente, né, com os nossos próprios olhos, a gente achando que a gente sabe o que é melhor, que o sonho que a gente tem hoje, que a vontade que a gente tem hoje vai ser o melhor pra gente, sabe? Eu ando vivendo um momento muito difícil na minha vida, que de certa forma eu não tô vivendo aquilo que eu sonhei, e aquilo que de fato eu demorei quase 30 anos da minha vida para descobrir o que de fato eu amo fazer.
Eu vivo em partes, não é isso que eu vivo o tempo todo. Mas eu não deixo de viver isso, sabe, gente? E eu vivo numa situação que eu já havia deixado isso há muito tempo atrás, decidido que não era o que eu queria pra minha vida e que não me faria bem. E Deus me colocou nessa situação, eu estou lá. E de fato é um processo. E como a minha amiga disse pra mim outro dia, que não é o meu ponto final, não é meu ponto de chegada. É um caminho que eu preciso percorrer. E muitas das vezes, nesse caminho que a gente precisa percorrer, nesse processo que a gente está vivendo, incomoda porque a gente se dá de frente com as nossas dificuldades, com aquilo que nos impede de continuar, porque mexe em determinadas feridas, mexe em coisas que a gente não quer mexer, entende? E assim, o processo, gente, não foi feito para ser fácil. Ele foi feito para nos edificar, entende? E de certa forma, para ser bússola, para ser termômetro da nossa fé. Termômetro, porque eu estou vivendo essa situação, de certa forma, não sou eu que decido se eu fico ou se eu saio, é Deus. E se Ele permitiu que eu estivesse vivendo durante esse processo, tudo isso que eu tenho que viver, eu tenho que viver. Eu coloco primeiramente em mim como meio de santificação. Mas tem sido um tanto quanto difícil, porque a gente não vê nada acontecendo, principalmente não enxerga nada de que o nosso dom, o nosso propósito, de certa forma, vai acontecer. Então, é um tanto quanto difícil e a gente começa a entrar em conflito com nós mesmos, a gente desanima. E assim, gente, é completamente normal. Durante a nossa caminhada, a gente desanimar no processo, porque é um tanto quanto doloroso ir contra a nossa vontade. Mas o ir contra a nossa vontade, para ir pela vontade de Deus, é um meio de santificação. Então, eu tento colocar isso e, assim, externalizar também, sabe? Porque o nosso inconsciente, ele grita, né? E a gente, às vezes, não consegue lidar muito bem com ele, né? Com as emoções, de fato, que são geradas com a situação que a gente não quer estar passando e a gente tá ali, né? Porque parece que é um auto martírio, assim, a gente parece que tá arrancando um pedaço da gente, fazendo uma coisa que a gente de fato não gosta, sabe? E essa palavra veio para falar muito forte no meu coração, que eu preciso confiar em Deus de todo o meu coração nesse processo, nessa caminhada, e colocar Ele o tempo todo como meu ponto de partida, como bússola durante esse processo todo, e assim, e como meu ponto de chegada, porque não é isso. Então eu preciso aceitar primeiramente em mim, porque esse processo de aceitação também é muito difícil, gente. A gente aceitar uma coisa que a gente não quer, porque aí o que acontece? Parece que grita na nossa cabeça o tempo todo que o ruim, a gente não consegue focar no todo bom que tá acontecendo em volta. E a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção. O que Deus quer de mim aqui nesse lugar que Ele me colocou? O que Ele quer que eu melhore em mim, para que eu possa alcançar outras vidas que estão ao meu redor ali naquele lugar. Mas, gente, tem hora que é muito difícil. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. Tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto, de sair correndo e falar, vou parar com tudo, vou ficar aqui quieta até alguma coisa acontecer. Mas são nessas horas que a gente precisa confiar em Deus de todo o nosso coração, entregando Ele, sabe? E não colocando o nosso olhar em cima dessa situação que a gente está vivendo, porque de fato eu vou parar para olhar com os meus olhos o que eu vivo hoje, que não é exatamente o que eu quero viver e o que de fato eu acho com os meus olhos humanos, com o meu entendimento do que Deus falou comigo, que assim, o que eu tô fazendo aqui? Não é isso que eu tenho que fazer. Mas, gente, beleza, não é isso que eu tenho que fazer, mas eu preciso passar por isso para fazer bem. É Deus me preparando durante esse processo todo difícil do que eu não quero, mas é a vontade de Deus que tem que prevalecer. E não é o meu olhar, não é o meu próprio olhar, sabe? E continuando, teme o Senhor e afasta-te do mal. Gente, o temer de Deus que fala aqui não é ter medo dele.
sabe? Não é temer. Está relacionado em obedecer a Ele, em fazer a vontade dEle. Então, que a gente possa temer o Senhor e afastar do mal. O afastar do mal nesse momento é simplesmente afastar os meus maus pensamentos, afastar tudo aquilo que está me impedindo de viver bem esse processo. Porque conforme a gente começa a pensar no mal, começa a dizer para nós mesmos, não é isso que eu quero, eu não tô aguentando mais, eu quero sair daqui, isso não é para mim. A gente começa a atrair o mal. O mal, ele quer isso, o inimigo ele quer isso, ele quer que eu fique mal, que eu desanime, que eu comece a esmorecer na minha fé. Porque conforme eu vou deixando que o mal, ele vá dominando meus pensamentos e tudo isso que eu tô vivendo, o inimigo vai esmorecendo a minha fé. E eu não vou acreditando nos propósitos de Deus, porque eu não tô vendo nada acontecer e eu só tô me sentindo mal. Então é isso que a gente tem que fazer, é primeiramente obedecer a Deus, cumprir a vontade dEle, e afastar os nossos maus pensamentos, afastar o mal de nós. Porque o mal tá aqui dentro, gente, o tempo todo. É um estalo e começa assim, ó, pequenininho. Não precisa de nada muito grande, não, tá? Isso trará saúde para o teu corpo e vigor para os teus olhos. Então, gente, é exatamente isso. Trazendo saúde, porque se a nossa cabeça não tá bem, se a gente tá desanimado, se a gente tá sem vontade, se a gente não tá bem no lugar que a gente tá, porque a gente colocou na nossa cabeça que não é isso que Deus quer, na realidade não é isso que eu quero, não é isso que você quer. Então, a gente acaba esmorecendo, sabe? A gente acaba fazendo mal pro nosso próprio corpo, né? Porque algumas das doenças que acontecem, que nos acometem, são devidos às nossas emoções que a gente não sabe lidar, entendeu? Para o teu corpo e vigor para os teus olhos, né? Para os teus ossos, no caso, né, gente? Então, honra ao Senhor com a tua riqueza e com as primícias de todos os seus frutos. Todos os seus primeiros frutos colhidos, gente. Honra ao Senhor em tudo. Honra Ele, entrega a Ele os frutos que você está colhendo nesse processo, na tua caminhada. Honra Ele quando você chegar onde você sempre sonhou. Entrega os primeiros frutos. É o melhor, sabe? Assim, aquela primeira vez, aquela sensação. Não esqueça dele quando você estiver vivendo aquilo que você tem no teu coração, com o teu sonho. A gente não pode esquecer dele porque ele tá o tempo todo nessa caminhada com a gente. E de fato eu sei que é ele que me mantém vivendo esse processo no qual eu venho passando. É ele que todos os dias pela manhã me fortalece. Durante o dia ele tá presente o tempo todo. Então, por que não, quando eu estiver vivendo de fato o que eu tanto sonho e o que eu quero de fato viver, eu não vá honrar a Deus? A gente precisa honrar ele no ruim e no bom, gente. Porque tudo é da vontade dele. E teus celeiros ficarão cheios de trigo e transbordarão de vinho os teus lagares. Meu filho, não rejeiteis a disciplina do Senhor. Jamais, gente, rejeita as correções de Deus. Entende? Porque, assim, às vezes nós estamos passando por algum processo no qual é um tanto quanto doloroso, mas é uma correção de Deus para nós. Sabe, não rejeita isso, não rejeita esse processo, não rejeita esse momento. Eu sei que é difícil e que em muitos momentos você vai, assim como eu, desanimar, ficar chateada, esmorecer, blasfemar, lamuriar, porque é isso que eu faço. Entende? A primeira coisa que eu faço é começar, ai meu Deus, mas nossa, não é isso. Por que o Senhor me colocou ali? Eu já tinha falado com o Senhor que eu não queria. E é assim mesmo que a gente faz. Aí quando eu vejo que eu tô caindo de novo, eu vou, e assim, gente, sempre reconhecer. A gente precisa ser humilde para reconhecer que a gente está errado, para reconhecer que não é a nossa vontade que vai prevalecer nunca, entende? E que é a vontade de Deus que vai prevalecer na nossa vida. Continuando. Pois o Senhor corrige o que ele ama, como um pai quer bem ao filho. Deus, e ainda por cima, a gente reclama, a gente briga com ele, a gente lamuria, a gente só reclama. E Deus ainda vem com toda a caridade do mundo, toda a paciência do mundo e nos corrige. Assim como ele fez eu me dar essa palavra. Na semana eu tava bem mal, reclamando bastante. E o pior que a gente pode fazer, gente, é a reclamação. É falar com ele, porque a gente parece que a gente dá uma discutida com ele, né? A gente bate de frente. Mas por quê? Eu não queria isso. Por que o Senhor me botou ali de novo? Por que o Senhor está permitindo isso? Eu falei que eu não queria. Gente, tudo tem um motivo. E eu tenho certeza disso no meu coração. Então, assim, apesar da gente ser tão
ruim, brigar com ele, ele ainda vem corrigir a gente com tanto amor e carinho. Foi quando ele me deu essa palavra o tempo todo, gente. Essa semana eu falando, reclamando, e ele, o tempo todo, ele me dava alguma palavra, alguma coisa parecer pra mim. Confia em mim. Confia em mim, entrega teu coração. Era isso aqui, confia no Senhor de todo teu coração. O tempo todo ele falando comigo. É impressionante. Ele é rápido. Ele não me deixa a gente reclamar nem um pouquinho, não. Ele já logo vem e fala assim, tá reclamando? Peraí que eu vou falar com você. Gente, é muito rápido, ele é assim comigo. Ele já logo me corrige assim, ele me coloca no meu lugar rapidinho. Então que hoje nós possamos ser humildes em reconhecer que nós às vezes erramos, reconhecer os nossos pecados, reconhecer que a gente não sabe de tudo, que a sabedoria vem de Deus, reconhecer que durante esse processo todo, Deus é o centro, Deus é que conduz e Deus é o final da nossa caminhada. Então que a gente possa hoje confiar com todo o nosso coração na providência de Deus, nesse processo difícil no qual você está passando na tua vida. Entrega para Ele, confia no Senhor. Eu sei que é difícil, gente, mas entrega para Ele, confia nele e comece a perceber nos pequenos detalhes o que Deus está querendo falar com você e o que Ele quer fazer através de você durante esse processo, durante essa tua caminhada. Deixa Ele ser a tua bússola. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.